Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sou o diácono André Alves, congregado atualmente na Assembleia de Deus, na cidade de Codó, no estado do Maranhão. E fico muito feliz por poder fazer parte desse projeto, que é de poder levar o ensino da palavra de Deus até as pessoas que têm o desejo de aprender um pouco mais. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre a doutrina da salvação. Portanto, soteriologia. Essa palavra é uma palavra grega e nós iremos começar o nosso vídeo aqui já falando sobre o conceito desta palavra. Soteriologia é uma palavra que vem do grego e significa a doutrina da salvação. Então é assim que a gente entende este conceito. Outra coisa importante é nós falarmos também de outras formas como aparece na Bíblia, como no caso de Efésios capítulo 2, versículo 8. A palavra grega lá é sozo, é o verbo salvos, no plural, e essa palavra significa salvar de algo ruim ou da perdição. Como nós iremos trabalhar esse conceito de salvação dentro de um âmbito teológico, toda a nossa interpretação vai então estar dentro dessa compreensão, desse entendimento. Dito isso, outra coisa que nós devemos compreender também é sobre a forma que é tratada essa doutrina na igreja. Então nós temos o sumário dessa doutrina, que eu irei falar um pouco à frente, e nós temos também as discussões que giram em torno. Começando por essa última parte, nós temos uma discussão muito importante dentro da disciplina ou da doutrina da salvação, da soteriologia, com dois ramos principais, saindo do período da Reforma Protestante. A primeira delas é o calvinismo, que tem como antítese o arminianismo. Segundo essa doutrina, nós temos alguns pontos, são chamados de os 5 pontos do calvinismo, que passariam ali pela depravação total, onde o ser humano está completamente enfermo e totalmente sem possibilidades de se aproximar de Deus, mesmo que pelos meios criados por Deus, de alguma forma, esse ser humano jamais poderia que não fosse pela pura vontade de Deus, como é o caso de dizerem que é pela predestinação. Daí, nós temos então também a expiação limitada, que seria a morte de Cristo, focada apenas em um grupo que já foi predestinado. Em terceiro, nós temos o que é dito de eleição incondicional. A eleição incondicional é o próprio Deus elegendo pessoas para a salvação e para a perdição. Daí, a graça ser irresistível, a pessoa jamais, um eleito dirá não ao Evangelho. E por último, a impossibilidade de apostatar. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ou, uma vez salvo, o justo perseverará. Do outro lado dessa discussão, aparece então o arminianismo, uma doutrina que foi desenvolvida por Jacobus Arminius, ainda ali no limiar entre os séculos 16 e 17, que é o foco principal dessas discussões que foram começadas com Lutero e Calvino. Portanto, o arminianismo desenvolve suas 5 teses da seguinte forma. Primeiro, existe pecado, mas o ser humano não está com um nível de depravação tão exacerbado como pressupõe o calvinismo. Segundo, a expiação é ilimitada, isto é, o sangue de Cristo é poderoso para salvar toda a humanidade. Terceiro, a eleição é condicional. A pessoa é eleita se ela diz sim ao Evangelho. E com relação a essa eleição, tem uma exposição muito boa do comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, que é o Donald Stamps. Ele diz que predestinação, você pode imaginar um barco que sai do Brasil para Portugal. E se esse barco sai daqui para lá, todas as pessoas que entram nesse barco, inclusive nas ilhas onde ele possa aportar, se assim for, as pessoas irão entrar já predestinadas a chegarem em Portugal. Então, essa seria uma das compreensões de predestinação condicional.
Daí nós temos também a graça resistível. As pessoas podem, com toda naturalidade, rejeitar o evangelho. E por fim nós temos a possibilidade de apostasia, que seria a possibilidade de abandonar então a fé. Saindo dessa discussão, né, até porque entendemos que dentro da doutrina calvinista existe o que a gente reconhece como sendo o fatalismo, uma vez que Deus predestinou uns ao bem e outros ao mal, ou uns para a salvação e outros para a perdição. E isso entra em total conflito com as Escrituras Sagradas. Nós compreendemos então que a mensagem do Evangelho é para todos e que a partir daí nós entramos então no sumário do que seria a doutrina da salvação, predestinação, que existe e como a história que foi apresentada por Donald Stamps como possibilidade, nós entendemos o que seria essa salvação, ou que essa predestinação, e que em segundo plano nós temos então, após a predestinação, o chamado, que é Deus através do Evangelho, a graça preveniente, que é a graça que apresenta o Evangelho, quebra as algemas do ser humano e o deixa livre para dizer o sim ao Evangelho, com a possibilidade também de dizer o não. Depois disso nós temos o arrependimento, que é o ser humano precisa viver o arrependimento durante toda a sua vida, não só no seu momento de conversão. E nós temos também o próximo ponto, que seria